Galera, o nosso primeiro papo da nossa semana Red Criativos é com o Lucas. A gente já começou abrindo a semana em grande estilo. O Lucas, que é uma das referências hoje no Brasil no assunto que a gente vai conversar hoje. Mas vou deixar ele se apresentar melhor. Lucas, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, da sua trajetória até chegar aqui hoje. A palavra é toda sua, cara. Vai lá. Valeu. Eu gosto de definir que eu sou um paulista curitibano, né? Nasci em São Paulo e de pequeno eu vim com 7, 8 anos de idade para Curitiba. E sou filho de pastores, missionários, quase nasci nos Andes peruanos. Meus pais estavam plantando uma igreja atrás da montanha do Machu Picchu, assim. E naquele lugar eles aprenderam muito sobre implantação de igrejas e participaram de uma escola cristã subindo nos ombros de gigantes, né? Na época de Russell Shedd e vários outros aprenderam com os gigantes aí, teólogos. E eu lembro de pequeno, assim, um fascínio muito grande por literatura, né? Vocês podem ver o meu fundo aqui, por livros e por aprender, um anseio muito grande de aprendizado, uma sede por aprender coisas novas. E meu pai percebeu isso de muito pequeno e, assim, quando eu comecei a ter um pouquinho de dinheiro, assim, né? No meu primeiro estágio na área de agência de publicidade, eu amava computador, amava tecnologia e fui trabalhar numa agência como estagiário, e esses primeiros valores que eu ganhava, eu gastava tudo em livro. Tudo era livro, era literatura, era aprender mais. E aí, nesse meio tempo, o meu pai falou, você vai parar de comprar livro até que você termine minha biblioteca. E a biblioteca do meu pai era uma biblioteca mais com um background teológico, né? Uhum. Então, eu tive que ler toda aquela literatura do meu pai, assim, aprender mais sobre esses livros teológicos. E ali eu descobri minha paixão, que era igreja, né? Vida eclesiástica, eclesiologia, a vida da igreja era uma paixão muito grande. E fui levando as duas coisas, a paixão pela tecnologia e a paixão pela igreja. E tentando conciliar, né? Era muito difícil há 10 anos atrás, 12 anos atrás, você ver pessoas, referência, ou tentar enxergar alguém que era referência nas duas coisas, ou pelo menos um equilíbrio entre as duas. Eu não encontrava. Então eu ficava nesse anseio, assim. Né? Exatamente, um ou outro. Uhum. Ou eu tinha um cara que era assim, Vale do Silício, tecnologia top, ou o cara que é pastor plantador de igreja. Uhum. Eu não tinha o plantador de igreja que abriu uma startup e tinha um aplicativo. Não tinha isso. Legal. Então, eu queria encontrar esse mundo, né? Que o cara que era tão apaixonado quanto nas duas coisas. Então foi muito difícil. Passei por várias crises existenciais, assim, vamos dizer, né? Nesse percurso. Trabalhando em agência, descobrindo o mundo e tal. Então, eu comecei a fazer vários cursos na área de design estratégico, até conhecer uma pessoa que foi chave na minha vida, que foi o Lucas Saad. Lucas Saad, ele é uma referência na área de branding empresarial, né? Ele que já trabalhou no branding da Coca-Cola na África e várias questões. E ele tem um estúdio aqui em Curitiba de branding, especializado só em branding estratégico. Eu vou explicar para vocês o que é isso hoje. Uhum. E aí ele falou assim, Lucas, você é um cara muito curioso. Eu deixei de contratar uma menina que era doutoranda em design da Espanha para te contratar. E a única diferença de você e dela é que você é muito curioso. O currículo dela é muito acima do seu. Ela tem hard skills, assim, coisas incríveis. Você não tem doutorado, você não tem mestrado, mas você é muito curioso e você é muito, gosta muito de aprender. Então, tô falando muito isso, né? Porque eu acho que é uma característica muito marcante para mim. E aí ele pegou e falou assim, você precisa aprender sobre branding. Acho que branding vai mudar a sua vida, a história e as coisas que você precisa aprender aqui dentro, aprendendo com a gente. E aí eu mergulhei nos livros que ele me deu, de branding e de cursos e tudo mais. E ali eu entendi, eu preciso remodelar tudo isso que eu estou aprendendo aqui e mostrar para igrejas. Eu preciso mostrar isso para as igrejas no mundo todo. Então eu tinha uma ideia de um projeto chamado Escola de Tecnologia do Reino, que ela teve até um pouco de atuação aqui em Curitiba. Era uma escola onde nós tínhamos vários professores de diversas áreas da área criativa e nós levávamos essa escola, uma escola itinerante nas igrejas, para treinar equipes de comunicação. Legal. E com o tempo a gente entendeu que o projeto estava assim, se afastando da realidade que a gente queria, e a gente estacionou a ideia. E quando estacionou a ideia, surgiu essa outra, né, de consultoria para as igrejas.
Então, eu mergulhei nesse assunto. Tinha acabado de terminar um treinamento com Josué Campanhã, que é uma referência em planejamento estratégico de igreja. E ele falou assim, Lucas, vamos mergulhar nesse assunto. E aí, eu mergulhei de cabeça em tudo isso e acho que de 5 anos atrás para cá, então eu comecei a trabalhar com essa área de consultoria para igrejas na área de gestão de marca. E aí o Lucas é isso, o Lucas ele é um cara apaixonado por aprender, eu acho que eu poderia falar que eu sou um aprendedor, eu gosto de aprender coisas, e aí quando você se torna um aprendedor, automaticamente você se torna um polímata. O polímata nada mais é que aquele que tem multifunções, multiprofissões e multitarefas, ao ponto de que a necessidade que surge, você aprende e você responde àquela necessidade. Então, eu tinha uma necessidade de aprender vídeo, então trabalhei por muito tempo com filmmaker. Tive uma necessidade de aprender a programação de sites e comecei a trabalhar com programação web. Então, tem um vasto currículo, mas resumindo, então, eu seria esse paulista curitibano, que é um polímata, um aprendedor e que hoje trabalha com consultoria, principalmente para igrejas. Tem uma área de empreendedorismo também, mas principalmente hoje para igrejas. É isso. Que legal, Lucas, que legal a sua história. E você falou que no início você teve muita dificuldade de encontrar essa referência, né? Acho que, infelizmente, a igreja tem esse buraco na história, né? Ou você era teólogo ou você tinha um dom secular, se eu posso dizer assim, né? As coisas não se misturavam. Você citou aí até o próprio Josué Campanhã, que inclusive ele é membro aqui da nossa igreja e é um cara extraordinário. Mas hoje, como que você vê essa área assim? Tem sido mais natural esse profissional transitar nessas duas áreas? Você tem outras referências? Antes de a gente entrar específico no nosso assunto de hoje e desvendar essa palavra misteriosa para muitas pessoas, mas como que você tem visto hoje isso nas igrejas? Assim? Tem sido mais natural esse transitar pelas duas áreas? E se você tem referências dessa área para indicar para a gente? Hoje ainda é difícil a realidade de transitar nas duas coisas aonde elas se mesclam. Aonde, por exemplo, eu tenho uma empresa dentro da igreja e as pessoas entendem esses dois mundos, né? Onde a igreja é um suporte de empreendedorismo missional, por exemplo. E aí, essas empresas, elas têm um foco do reino, de business as mission. Então, eu acho que você que está assistindo e você quer mergulhar mais nessa ideia de empresa e mundo de igreja, eu acho que a gente tem que estudar muito sobre business as mission e empreendedorismo. E aí, já citando uma referência, eu acho que é o Patrick Line, que escreveu o livro Fazedores de Tendas, que é um livro incrível, que vai falar sobre aqueles empreendedores que são realmente fazedores de tenda como Paulo, que estão aplicando o evangelho, mas eles usam como metodologia a área do empreendedorismo. Eu vejo sim que hoje a gente avançou muito, andou muitos passos, já quebramos muitas barreiras, mas ainda assim, uns 70%, 80% da igreja, que são igrejas de médio e pequeno porte, que a gente sabe, né? Ou igrejas não tão mega igrejas, né? Mas as igrejas do interior, as igrejas do povão mesmo, essas ainda precisam interiorizar essa questão. Até porque nas escolas teológicas e nas formações pastorais que a gente tem, é ainda a velha escola. Ainda não tem no currículo desse pastoreio o preparo para a pós-modernidade, o preparo para ele viver o mundo digital e o mundo de empreendedorismo missional, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa caminhar muito, principalmente na educação. E eu vejo caminhando nas igrejas. Às vezes eu preciso gastar mais tempo, não no trabalho em si, mas na educação da liderança a respeito do que eu estou falando. Então, eu tenho que ensinar eles antes, para depois, então, entregar alguma coisa, alguma ferramenta, alguma estratégia, algum caminho para seguir. Porque se não tem, isso não segue. Então, acho que uma referência falando sobre esse assunto é o Patrick Line, do livro Fazedores de Tenda. Outra referência muito interessante de Business as Mission é o Paulo Humaitá, da Bluefields. A Bluefields é uma aceleradora de Business as Mission. Ela está em São Paulo. O Paulo Humaitá, eu acho que ele é da Presbiteriana de Pinheiros. É um cara fantástico, sinistro. Ele está altamente envolvido com missões e altamente envolvido na área de tecnologia. Temos também o líder da missão para o interior da África, da MIAF, que é o Paulo.
ele é incrível também. É só você colocar Paulo Miaf, Missão para o Interior da África. Ele tem um projeto de empreendedorismo missional, onde ele treina equipes de fotografia, várias questões na área de empreendedorismo missional. Então, eu acho que são essas as minhas referências hoje, quando eu penso em tecnologia, empreendedorismo e igreja, né? Existem algumas outras, mas eu não vou conseguir falar um nome aqui específico, que são gringas, assim, como pastores que estão treinando hackers para trabalhar na internet, na Deep Web, né? E várias outras questões, assim, bem mais profundas, mas eu não lembro o nome deles exato para falar. Mas já existem algumas referências para a gente seguir isso. Legal. E foi legal você falar sobre isso, Lucas, para você que tem mais interesse nessa área, que assistir nosso vídeo. Você pode conhecer a Fábrica de Negócios, que é um projeto aqui da Red. Inclusive, nós somos parceiros da Bluefield. E se você quer saber um pouco como transitar melhor, né? Sendo um empresário e o que isso tem a ver com o reino de Deus, você pode acessar o site da Red, igrejared.com. Lá tem um menuzinho, né, do Fábrica de Negócios. Você vai conhecer um pouquinho mais do nosso projeto. Lucas, agora vamos, né, afunilar o nosso assunto, matar a curiosidade. O que vem a ser, então, essa história de branding? O que isso tem a ver com as igrejas? Onde surgiu, né, esse termo? Conta pra gente um pouquinho sobre o significado dessa palavra e a importância disso nos negócios e, consequentemente, nas organizações das igrejas. Ótimo, muito bom, muito boa pergunta. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar e dizer o que o branding não é antes do que ele é. Então, branding não é marketing. Acho que a primeira coisa é dizer isso. Então, a gente tem muitas pessoas trabalhando com marketing que são ótimas no que fazem, mas acreditam que o branding também é marketing, é a mesma coisa. Não é, totalmente diferente. Ele pode ser uma vertente dentro do marketing que vai auxiliar, mas a ferramenta, o propósito do branding é totalmente diferente. Branding não é identidade visual. Então, existem muitas agências e muitas pessoas entregando a marca, o logotipo, a papelaria e a identidade visual assim, da marca, e isso não é branding. Isso é identidade visual e logotipo. Isso é design gráfico. Branding é um trabalho de gestão de marca. É gerenciar uma marca e gerenciar o valor dessa marca àquele que está percebendo essa marca. A percepção dessa marca, o valor dela e o que ela agrega para o mundo com impacto, com propósito. E aí a gente tem um caminho, né, da história do branding. O branding surgiu, a gente tem ali na Revolução Industrial, a gente tem Henry Ford, e aí na Revolução Industrial você tinha as invenções surgiam, mas então você tem um modelo de carro, você tem um modelo de ferro de passar roupa, você não tinha 500 modelos, tinha um só. Então, para diferenciar, e é muito legal porque essa explicação vem do Guilherme Sebastiani, um professor incrível, meu professor, que hoje é uma das referências no branding institucional. Ele inclusive, tem uma escola de branding que eu indico para todo mundo, que é a Brandster. E ele fala o seguinte, é como se existisse apenas essa invenção, o primeiro ferro de passar roupa. Então, você precisava vender. Então, o primeiro modelo de gestão era vendas. Então, surgiu ali vendas. Aprender a vender o meu primeiro produto que criei, né? Depois de um tempo, começou a surgir outros ferros de passar roupa. Aí você precisava de um outro modelo de gestão, que era o marketing. Então, você pintava o ferro de passar roupa de azul, você falava que o ferro deslizava na roupa, e você mostrava para as pessoas que com o ferro ele podia tocar música, você podia atender o telefone com o ferro, sem encostar na orelha, porque ia queimar. Então, mas ele tinha outras coisas, e você poderia trabalhar com preço, com a praça daquele produto, com os 4 P's do marketing, né? Com o público e tudo mais. Então, veio o segundo modelo de gestão, que é o marketing. Depois de um tempo, você não tinha apenas um ferro de passar roupa, você não tinha apenas a Coca-Cola. Você tinha Coca-Cola, Pepsi, você tinha vários outros refrigerantes, você tinha várias outras marcas, assim como igrejas. Então, as igrejas mais antigas, você tem as referências, você tem presbiteriana, assembleia, quadrangular, batistas, você tem grandes referências de igrejas maiores, mais tradicionais, que têm uma história e uma vertente. E hoje você tem uma igreja em cada esquina. Você tem uma igreja em cada lugar, você pode ter uma igreja com vários nomes, né? Com várias estruturas para os diversos gostos, para os diversos públicos e propósitos diferentes até. E crenças até diferentes, né? E aí o que é interessante é que, fazendo esse paralelo de igreja e empresa, então surge o último modelo, ou
esse agora é o terceiro modelo, porque a gente sabe que vão surgir outros modelos de gestão, que é o de branding, que é agregar valor, entender o propósito, entender o porquê e revelar esse valor às pessoas. Então, como que eu posso agregar valor à minha marca sem ser pelo preço, sem ser pela diferenciação da embalagem em si, sem ser pela diferenciação de uma característica da minha empresa ou da minha marca? Então, como que eu faço para vender esse mouse aqui, agregando valor, sabendo que ele é o mesmo mouse que clica, que faz rolagem e que mexe igual a todos os outros? Então, esse é o trabalho do branding, encontrar propósito e agregar valor. E a gente tem as etapas do branding, a gente tem ali primeiro, né, toda a parte de planejamento estratégico, que é identificar missão, visão e valores da empresa, atrelando a questão da missão. E aí é interessante assim, você chega numa igreja, mas eu já tenho uma missão, eu já tenho uma visão, os valores estão na ata da igreja. Você resgata isso, mostra para o pastor, presidente, e pergunta para toda a liderança pastoral. Essa visão, vocês estão caminhando nela? E geralmente não está. A visão que está no papel não é a visão atual. Ou está desatualizado na igreja, ou geralmente o pastor acredita naquilo. Então eu geralmente chego na igreja e pergunto, pastor, qual que é a visão da igreja? Ele fala uma, toda a liderança dele fala qualquer outra visão, menos a que ele falou. E aí você precisa alinhar e afunilar essa mensagem. Então, missão, visão, valores. Depois você chega numa fase ali de identidade verbal, entender a identidade verbal da igreja, como que eles se cumprimentam. Eles falam graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, boa noite, né? Ou só boa noite, enfim, como eles se cumprimentam dentro da igreja, qual é a característica verbal da igreja, como que eles falam entre a liderança, entre os membros, entre os voluntários. Isso é muito interessante. Então, fazer uma análise de SWOT, identificar todos os problemas. É legal porque, assim, no branding, a gente consegue resolver problemas que às vezes nem é do branding. Então, já cheguei em igreja que o problema era a vida de oração, não era branding. Então, às vezes, o problema não era a marca, era uma outra realidade fora do branding. Era, por exemplo, processos de discipulado, que nós construímos hoje. Então, hoje eu adaptei o branding à realidade eclesiástica. Mas falando sobre branding ainda, só para finalizar esse contexto, a gente tem a etapa de analisar a identidade verbal. Depois, de analisar também naming. Então, qual é a percepção dos nomes de ministério da igreja? Qual é a percepção para o bairro, para a cidade, do nome da igreja? Como que eles enxergam o nome da igreja? Então, como que eles enxergam o nome do pastor? Como que eles enxergam o nome dos líderes? Como eles enxergam o nome dos ministérios? Imagina que isso são vastas pesquisas de várias perguntas que a gente gasta meses desenvolvendo com a liderança, que é muito legal o resultado final. Depois a gente avalia, então, a percepção da marca. A marca que já existe. Se a igreja está começando do zero, não tem marca, então a percepção é mais uma pesquisa com a membresia. Mas se ela já tem uma marca, então a gente pesquisa para entender se ela precisa de um rebranding mesmo, reconstruir esse símbolo, ou se não, se a igreja já percebe que esse símbolo representa quem eles são e tudo mais. E às vezes não significa apenas sobre atualizar, né? Às vezes significa sobre transmitir a mensagem que a igreja quer transmitir. Então isso é muito interessante. Depois dessa fase, então, a gente vem dos stakeholders, todos os pontos de interesse da marca. Quais são os pontos de interesse que a marca tem? Quais são os pastores e pregadores que pregam na igreja? Os ministros de louvor, de adoração, as bandas que vão para a igreja, os convidados? Quem são os pontos de interesse? Quais são as igrejas parceiras que têm a mesma visão que nós? Qual é o entregador de água da igreja, o entregador que faz água? Quem é o fornecedor de internet da igreja? Quem fornece energia para a igreja? E a gente tenta conectar todos esses pontos de interesse da marca para trazer eles para perto, agregar, aproximar os stakeholders, que são os pontos de interesse da marca. Depois a gente vem, então, trabalhando sobre posicionamento da marca. Como que a igreja vai se posicionar através de uma catástrofe? Então, vamos supor a pandemia. É interessante porque se a igreja tivesse feito um trabalho de posicionamento de marca há 2 anos atrás, possivelmente estava preparada para suportar esse tempo de agora, né? Então, assim, como a igreja vai responder a uma possível catástrofe, a uma pandemia, a uma inundação? Ela se posiciona para quem? Ela se posiciona para os membros? Ela se posiciona para a cidade? Ela se posiciona interna ou externamente? Então, como que ela se posiciona por diversas questões, né? E aqui a gente poderia ficar só um tempão só falando sobre posicionamento de marca, mas é interessante. E aí depois você vê, então, a gente vai fazendo o trabalho de arquitetura de marca, entendendo a arquitetura dos ministérios, fazendo os organogramas, fluxogramas dos ministérios,
os processos dos ministérios. Então, como que um ministério treina um líder e faz com que esse líder atua nesse ministério? Como que ele faz todo o processo de entrega? Vou dar um exemplo aqui mais claro, né? Vamos pegar o Ministério Infantil. Como que o Ministério Infantil treina as crianças? Capacita as crianças a serem cristãs, bíblicas e saudáveis para chegar à sua maturidade. O Ministério Infantil faz dança, teatro, tem o pessoal do palhaço, tem o pessoal... A gente tem as revistinhas, a gente tem um desenho, legal. Então a gente desenha todo esse processo, de todos os ministérios, dos jovens, dos adultos, tudo que eles fazem, as entregas, e a gente tenta encontrar os gargalos, os fluxos, os lugares aonde o ministério não está funcionando. Então, não é uma análise apenas da igreja no macro. Eu faço uma análise profunda em cada ministério, para entender cada ministério, aonde estão os problemas e os pequenos fatores para a gente resolver. Depois disso, então, de todo o processo de arquitetura, a gente vai estabelecendo o plano de ação para cada uma, porque é muita coisa. Geralmente, a gente faz aquela oração que Jesus fez, né? Senhor, envia mais trabalhadores para a Seara, porque tem muita coisa para fazer. Então, chegando nessa fase do branding, a gente tem muitas tarefas e a gente vai estabelecendo, então, plano de ação enquanto o trabalho está sendo feito para toda a liderança. Partindo desse princípio, a gente, então, começa a construir só nessa fase a identidade visual, que é uma parte do branding, mas não é todo o projeto. E depois a gente fecha com o lançamento da marca, que é um programa de lançamento que eu faço, que aí fecha o projeto, que geralmente dura 1 ano, né? Então, muitas igrejas me procuram e falam, Lucas, quanto que dura o tempo do branding na igreja? Vai demorar 1 ano, mais ou menos. Então, algumas igrejas a gente consegue acelerar, cortar uma etapa, tentar fazer aqui algum remanejar, né, de situação, mas é bem difícil demorar menos que 1 ano, porque são muitas análises. Então, por exemplo, a gente está fazendo agora um projeto muito legal com uma igreja de São Paulo, são grandes amigos, se estiverem assistindo, um abraço, Pastor Well Quintino, da Igreja Apostólica Resgate, que a gente está fazendo um trabalho. É uma igreja de 200 membros e a gente já está aí talvez aí no 6º, 7º mês trabalhando com eles. E é uma igreja de 200 membros, né? Ela tem a sua estrutura, vamos dizer, de pequeno porte. Né? Então, e já trabalhei com uma igreja de 4.000 membros, a primeira igreja batista de Jundiaí, por exemplo, que demorou longos 1 ano e meio, mais ou menos, para terminar o processo de branding. Então, é um processo que pode demorar, mas é muito gratificante para a igreja. E pode ali resolver, encontrar problemas que estão até fora do branding, que eu vou ter que indicar uma outra pessoa para ajudar a igreja a chegar naquele nível que tanto espera. Legal, Lucas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui em cima daquilo que você acabou de responder para a gente. O que você tem identificado como as maiores falhas das igrejas nesse processo? Para um pastor, para algum líder de comunicação que está assistindo a gente, e ele quer fazer talvez ali uma análise, né, da situação que a igreja se encontra, quais são as maiores falhas? São igrejas que não têm visão, não têm uma missão, são igrejas em que até às vezes tem uma missão, mas isso não é claro para as pessoas. Se você pudesse pontuar para a gente 3 pontos aí, né, que são as maiores falhas das igrejas hoje nesse processo, quais seriam? A primeira é falta de comunicação entre a liderança. Então, prover o pastor presidente, o pastor sênior, prover espaço para que a liderança se comunique e escute a liderança. Então, dentro desse espaço de comunicação ativa, se eu pudesse puxar uma chave, seria a escuta ativa, onde ele escuta a liderança. Então, em diversas reuniões, a gente percebe que aquela problemática que a igreja está enfrentando já foi dito pelos líderes há muito tempo atrás, ou já foi analisado e criticado por diversas pessoas da igreja, mas precisa vir alguém de fora para falar sobre um problema que está tendo há muito tempo. Então, falta, eu acho, que essa comunicação aberta entre a liderança. Acho que o segundo processo é uma falta de capacitação. Nós temos uma falta de capacitação enorme na liderança, principalmente de aprendizado mesmo, de entendimento, de ferramenta, de conhecimento. É muito grande mesmo. É uma liderança muito que precisa de muita capacitação. Então, geralmente, a gente começa fazendo o processo de branding no 3º mês. A gente tem que começar a fazer um programa de workshops, onde eu tenho que voltar para a igreja a cada 1 mês, dando um workshop diferente, de um assunto diferente, enquanto o trabalho do branding está sendo feito. Então, a gente começa a andar com várias linhas paralelas de conteúdo para a igreja começar a ser alimentada. Porque o que acontece é que o pastor presidente está tão atarefado no dia a dia da igreja, do pastoreio, preparar sermão, voltar, prega, prepara sermão, volta, prega, pastoreia a gente,
que ele não consegue gerenciar. Então, e aí eu falo a terceira opção, que é a dificuldade do pastor no gerenciamento. Então, o pastor presidente, nem sempre o pastor é um bom gestor. Às vezes ele foi chamado para plantar igreja e para pastorear pessoas. Ele foi chamado para discipular gente, mas ele não foi chamado para gerenciar uma organização. Então, e aí quando eu digo isso, ele pode se capacitar sim, ele pode se treinar, ser capacitado para ser um ótimo gestor. Mas geralmente o que a gente tem hoje na igreja, 95% dos líderes não são bons gerenciadores. E ele precisa de uma figura do lado dele que é um bom gestor. É um irmão administrador, é um irmão que vai estar ali para administrar as questões da igreja, que vai ser bom em planilha, que vai ser bom em análise, que vai ser bom em pesquisa, que vai ser bom em estratégia. E aí ele vai focar na paixão que é a vida dele, cuidar de vidas. Ele vai cuidar na paixão da vida dele, que é plantar igreja, que é discipular gente, que é cuidar de gente. E aí esse outro pastor, que vai estar ao lado dele, vai cuidar desse coração da igreja. Então, resumindo, a gente tem a falta de comunicação, a falta de capacitação e a falta de gerenciamento. Hoje eu acho que eu resumiria nessas três. Legal, Lucas. E já adiantando um pouquinho, eu quero que você me fale quais são os resultados que uma igreja colhe quando ela investe nisso, assim. Talvez pegando alguns cases que você tem, depois desse um ano e meio de trabalho, quais são os resultados que uma igreja tem quando ela investe nesse estudo e, claro, em manter o trabalho sendo contínuo depois que você sai da consultoria? O que a igreja colhe de resultado disso? A igreja colhe um processo de discipulado completo, onde ela consegue treinar desde o novo membro a ele se tornar um grande líder da igreja. E geralmente, assim, a maioria das nossas igrejas não tem um processo de discipulado claro. As pessoas chegam na igreja sem entender qual é a minha posição, o que eu tenho que fazer para ser batizado, para se tornar um líder. Não existe, ou às vezes é um limbo. Ele passa do batismo, ele entra para uma célula e ele vive aquele limbo, ou vira líder de célula, mas e se tiver algo mais? O que acontece, né? Até quando esse nível chega, né? Ou eu viro um pastor, não viro? Tenho implantação de igreja? Não tenho. Eu sou enviado? Não sou? Então falta essa dificuldade. A igreja vai, então, melhorar suas forças, as suas potencialidades. A igreja vai ter uma potencialidade muito grande missionária. Então a igreja vai melhorar a sua força missionária, assim, 300%, com certeza. Até por eu ter essa veia missionária e ajudar a igreja a ser uma igreja enviadora. E hoje, as agências missionárias fazem um trabalho que deveria ser das igrejas. Então, a igreja, desde Atos dos Apóstolos, é uma igreja enviadora. Só surgiu a agência missionária porque a igreja parou de enviar pessoas. Então, nós precisamos de igrejas que têm uma força missionária constante e muito capacitada. A igreja vai melhorar o seu nível intelectual com respeito ao mundo de hoje. Então, vai se tornar uma igreja mais relevante, com impacto na cidade. Eu acredito que a igreja ela vai começar a ter um impacto no seu bairro, um impacto nas suas gerações da igreja, né? Ela vai ser uma igreja multigeracional, vai conseguir conversar, né? Os baby boomers vão conseguir conversar com os millennials e isso vai ser mais saudável, de acordo com os treinamentos que a gente oferece. Isso é muito legal. E eu acho que a igreja vai ser realmente uma igreja saudável. A gente tem um case, falando de case, a gente tem um case muito interessante que é a PIB de Jundiaí, que na fase dos stakeholders de ponto de interesse de marca, a gente ligou para o fornecedor de água. E eu perguntei para eles assim, gente, o fornecedor de água da igreja de vocês, eles já vieram na igreja? Há quanto tempo que vocês pegam água com ele? A gente pega água com ele há 20 anos. E 20 anos, vocês já ligaram agradecendo? Só uma mensagem. Vocês já agradeceram eles porque eles trouxeram água aqui na igreja e convidaram eles para o culto? Não, a gente nunca fez isso. E aí eu falei, então vamos fazer isso agora. Pegamos o telefone, ligamos para aquela família inteira foi para a igreja, aceitaram a Jesus, foi incrível. Uma família que sempre forneceu água para a igreja, que estava ali em contato com a igreja diretamente toda semana, praticamente, uma igreja grande. E aconteceu. Então, nessa igreja também fizemos uma ação incrível, que os irmãos mais velhos da igreja, a igreja foi pintada de preto, e a gente sabe que existe todo um problema litúrgico e eclesiástico nesse sentido de igreja preta e tudo mais, é engraçado. E a igreja tinha acabado de passar nessa fase de pintar de preto. E aí a gente fez uma pesquisa onde os irmãos maduros na fé, e a igreja tinha ali o seu 35%, 40% de irmãos mais velhos, de 60 anos, de 50 anos. E eles não estavam conseguindo ler a Bíblia, porque eles não liam no aplicativo, eles liam na Bíblia, né?
Então a igreja ficava bem escura, só aquela luz, ponto focal, só no pastor lá na frente, tipo um anfiteatro, e eles não liam a Bíblia na hora da pregação. A gente fez uma ação onde o pastor, ele leu todo o posicionamento que a gente fez da marca da igreja, antes da pregação, e aí ele falou assim, gente, e eu sentado no meio da igreja esperando aquela ação estratégica que a gente fez. Legal. E ele falou assim, gente, porque nós amamos a Deus e servimos pessoas, que é parte da missão que eles são hoje, nós estamos acendendo as luzes para que os irmãos mais velhos da igreja possam ler a Bíblia, tá bom? A gente vai acender as luzes, vai ficar um pouco claro, mas tudo bem, é para eles lerem a palavra de Deus. Então aconteceu uma reação em cadeia. As pessoas começaram a bater palma e levantar. Então parecia um avivamento. Parecia que ele estava falando que os céus estavam se abrindo, Jesus estava descendo, mas era só porque acendeu a luz, sabe? Uhum. Talvez era uma questão de expor aquilo que o coração já inclina a fazer, né? Mas talvez as igrejas não sabem se posicionar diante disso. Como que eu vou cuidar, nesse caso específico, né? Da geração mais idosa, mas eu vou proteger a minha marca e o que eu quero apresentar com ela nesse sentido, né? Sim. É exatamente isso, assim. E aí a gente encontra essa realidade em várias igrejas que a gente caminha. Eu tenho um case bem legal, que é da Igreja Batista Apacentar em Brasília. Eu acho que eu consigo compartilhar minha tela aqui, né? Sim, cara. Deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque é bem legal esse case aqui. Estão vendo aí, né? Estamos vendo. Agora abriu. Peraí que tá... Legal. Aí, tá. Então, a gente avaliou que a Igreja Batista Apacentar, a marca deles era isso, gente. Era um cajado, uma ovelha e um fogo. E dentro da pesquisa que nós fizemos, nós identificamos que a membresia da igreja estava com uma dificuldade muito grande de submissão à liderança, de entender quem realmente era a igreja, a liderança nesse sentido. E a gente tinha líderes insubmissos, dificuldade com a liderança e dificuldade com a própria membresia. Interessante que a marca representa toda a dificuldade com a membresia e liderança. Porque, baseados em Lucas 9:62, entendemos que nenhuma pessoa que coloca a mão no arado está apta a olhar para trás. E a ovelha está olhando para trás. Uhum. Entendemos também que precisamos ser cristãos resilientes e líderes olhando para Jesus, que é Hebreus 12:2. Entendemos que, para pastorear o rebanho de Deus, as ovelhas obedecem o pastor e não seguram um cajado. Uhum. Interessante. E aí, dentro dessa realidade que eu estou mostrando aqui para vocês, né, da ovelha, do cajado e do fogo, eu perguntei para o pastor, até quais são os limites de mudança de marca que nós podemos fazer para ter uma marca relevante para vocês? Ele falou, Lucas, você pode fazer o que você quiser, você só não pode tirar o cajado, a ovelha e o fogo. Por quê? Foi uma visão que Deus me deu, foi uma visão que ele transmitiu a mim, e eu quero muito que isso permaneça na igreja. Então foi um grande desafio que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem as tentativas, né? A gente projetou na parede da sala pastoral lá os primeiros desenhos, os primeiros esquetes para tentar enxergar uma ovelha que é seguida pelo cajado e está dentro do fogo, essa bagunça toda. Uhum. Então começamos a desenhar e tentar identificar essa questão. É muito interessante que nessa fase de desenhos eu peço sempre para que a equipe mais madura da igreja, os irmãos mais velhos, desenhem como eles enxergam a igreja, e eu peço para que as crianças também desenhem como eles enxergam a igreja. Então a gente recebe vários desenhos e começa a cruzar esses desenhos e fazer alguns esquetes. Então começou a surgir a nova marca da igreja, que é uma ovelha olhando para frente, ela é bem mais imponente, falando sobre uma perspectiva de design, ela é bem mais minimalista. A gente tem uma chama que se transforma no cajado. Então agora a ovelha não está queimando dentro do fogo, ela está sendo protegida pelo fogo, que também é o cajado que está direcionando a ovelha para o lugar certo. Uhum. Isso... Sensacional. Pode falar. Não, sensacional, estou acompanhando aqui. e isso foi... Aqui a gente consegue ver, né, o símbolo antigo com o símbolo atual. E aí a gente conseguiu enxergar nisso uma mudança na igreja, uma mudança de impacto na membresia. Até hoje eu recebo testemunhos dessa igreja, dos membros da igreja, falando, Lucas, o trabalho gerou um impacto na nossa membresia, gerou um impacto na nossa igreja, em como eles enxergavam a própria igreja, em como eles enxergavam o próprio projeto. Era interessante porque se você passasse perto da igreja, você não conseguia ver nem a ovelha, você via um fogo e um animal estranho de longe. E agora na nova marca, eles conseguem enxergar essa realidade. Eu queria só mostrar aqui
para vocês, deixa eu passar rápido. Depois, se vocês quiserem ver, tem lá no meu Behance todo esse case. E aí a gente colocou, então, na fachada da igreja. Olha esse material, que lindo que ficou. Da marca da igreja aí. E aqui, à frente da igreja, então, com a nova marca aplicada. Ficou muito legal. Parabéns, cara. Parabéns, Lucas. Que incrível o seu trabalho. E, Lucas, quero te fazer uma pergunta, cara. Dialogando agora, né, nesses dois ambientes, quais são referências que você tem de marcas, empresas que trabalham muito bem essa importância da qualidade, né, da apresentação de sua marca? E quais são as igrejas que você também enxerga que trabalham com excelência nesse quesito? Empresas e igrejas, né? Isso. Ok. Como empresa, nós temos no Brasil, a marca que agrega mais valor no Brasil é o Itaú, né? Ela está no seu posicionamento de marca muito altíssimo no mercado. E aí você vê que às vezes não está atrelado simplesmente a um design específico, a uma postagem específica, mas é uma estratégia tão grande que agrega valor a essa marca todos os dias, né? É importante a gente salientar dentro do Brasil também, acho que Magazine Luiza está crescendo bastante, agregando valor todos os dias na sua marca. Daqui a pouco eu acredito que possivelmente pode até passar o Banco Itaú com o tanto que ela agrega no mundo e o quanto ela tem um nível de adaptabilidade muito grande. E isso é muito importante a gente analisar enquanto empresa, né? Internacionalmente, a gente pode ver, ou a nível mundial, a Coca-Cola é um grande exemplo de um case de branding fantástico nessa área de gestão de marca e posicionamento. E tem uma área de place branding também que eu queria falar, que é bem interessante, avaliar o place branding da cidade do Porto, em Portugal. Pesquisem depois, que é o branding da cidade inteira. Então imagine uma cidade que ela imaginou agregar valor para a sua cidade, para as pessoas, para como elas falam, para como elas vivem. Então essa é a cidade de Porto, em Portugal, que ela fez o place branding, que é todo o branding da cidade. Isso é extraordinário, assim. E como igreja, a Bethel tem um trabalho fantástico. Eu consegui o acesso a todo o pacote de branding da Bethel, e é muito interessante porque eles especificam no detalhe do detalhe todas as coisas. A equipe de comunicação recebe até o historograma. Para quem não sabe o que é o historograma, são os níveis de luz, o gráfico de luz de uma câmera, luz e sombra. E nesse gráfico você consegue adaptar uma foto de qualidade. O que eles fizeram? Eles pegaram os bons fotógrafos da igreja e pegaram esse gráfico e mostraram para os fotógrafos iniciantes como tinha que configurar a câmera para tirar foto na igreja. Então, eles se preocupam muito com o trabalho profundo de branding. Uma outra igreja incrível na área de branding é a igreja Perimeter, que ela tem um impacto na cidade transformador, sensacional. A igreja do pastor Justin Rizzo também, do livro Serve Evolution, uma igreja que revoluciona na área do voluntariado. Acho que é uma igreja incrível na área do branding para a gente analisar, né? A Perimeter Church, então a Bethel enquanto igreja, e aí de marcas, né? Eu falei da Itaú, Magazine Luiza e Coca-Cola como referência de marca para a gente analisar e tá próximo, né? Que legal, Lucas. E uma pergunta, qual é o melhor momento para uma igreja investir nisso? Qual que é a melhor fase de uma igreja? Uma igreja mais madura, que já entendeu quem é, que já entendeu né, o seu histórico como igreja, ou uma igreja que está começando agora, uma igreja nova que quer se posicionar, né, diante da cidade, diante do seu bairro? Qual que é o melhor momento para que isso aconteça? O melhor momento é na fase estrutural. Porque se a gente tem uma igreja de 50 anos, né, que a gente já fez consultoria para igrejas nesse sentido, uma igreja de 100 anos de existência, o nível de complexidade e as peças que você tem que mexer é muito difícil. E aí você precisa de uma variação de aprovações gigantesca da equipe sênior. Aí você tem a equipe sênior do sênior do sênior. Você tem os irmãos anciãos, que são os irmãos de 95 anos, que tem que aprovar todo o material. Aí você tem a fase dos 60, e aí você tem os pastores jovens. É muito difícil conciliar. É um conflito geracional, é um conflito de interesses também, muito difícil. E é um conflito também de realidade e de complexidade de problema. Dá para fazer? Dá. E assim,
Hoje eu só trabalhei com igrejas que já estavam andando de 20 anos para frente. Igrejas de 15, 20, 25. Até hoje, por incrível que pareça, a igreja só entendeu e aceitou que precisava de ajuda, que precisava de um consultor de igrejas, quando já estava caminhando, quando já estava madura, quando já estava com muito problema, quando não conseguia mais resolver, então ela tentou chamar alguém. Mas eu gostaria de fazer esse pedido a vocês que estão assistindo, né? Na base estrutural, não, eu sou uma igreja de 5 anos, a gente está com 25 membros, a gente começou na garagem, hoje a gente está com uma igreja de 100 anos. Existe branding para você, existe branding que é adaptável para vocês, para a realidade de vocês, e que vai dar base, vai dar estrutura para vocês crescerem com qualidade, ser uma igreja saudável ao longo dos anos. Acho que é isso. Que legal. E para a gente já caminhar para o final, uma pergunta. Eu identifiquei que a minha igreja precisa se atentar a isso. Quais são os primeiros passos? Além de procurar, quais seriam os primeiros passos aí para uma igreja entender assim, cara, vamos organizar a casa? O que ela faria como iniciativa nesse sentido? Além de convidar para os primeiros passos, é o pastor fazer uma análise enquanto membresia e pastoreio e liderança. Então, o que ele pode fazer é uma reunião com toda a liderança, seus líderes, e fazer uma pesquisa. O que vocês enxergam nas áreas ministeriais, macro, aonde nós temos dificuldade e não estamos andando. Então, eu liberei, e se você quiser acesso a essa plataforma, é só procurar lá no meu Instagram, @lucasbezalel, e mandar uma DM para mim. Eu tenho uma ferramenta gratuita chamada Way Future Church, onde você e a sua equipe pastoral ou sua equipe de comunicação pode, junto com a liderança, analisar as áreas macro e os possíveis cenários para resolver os problemas. Então, basicamente, é analisar a cada área ministerial onde estão realmente os problemas, de maneira sincera, de coração aberto, sem conflito de interesse, sem tentar entender que alguém é melhor do que alguém, ou sem tentar mostrar que nós somos bons, e mostrar a nossa humanidade. Mostrar que nós realmente estamos num processo de aprendizado todo mundo junto. Então, mostrar esses erros e apontar esses erros juntos e orar por isso. Falar, Senhor, nós precisamos de ajuda nisso aqui. Acho que a grande potencialidade da igreja está numa vida de oração sadia, saudável. Uma igreja que não tem uma vida de oração muito estabelecida é uma igreja que está fadada ao fracasso. A gente pode fazer um trabalho de branding fantástico, a gente pode estabelecer estratégia, a igreja pode virar uma empresa bem-sucedida, mas ela sai do seu propósito celestial se ela não for uma igreja que ora, uma igreja que tem uma vida de oração fantástica. Então, acho que reúne a liderança, pergunta para eles e pergunta para os membros. Os membros são a família, é o corpo de Cristo. Pergunta para eles quais são as dificuldades que eles têm. Eles têm dificuldade de estacionar o carro, eles têm dificuldade de ir no banheiro, eles têm dificuldade de ler a Bíblia no culto, como a gente falou aqui. Eles têm dificuldade de encontrar a biblioteca da igreja, eles têm dificuldade financeira. Qual é o cenário? Desenhe esse cenário e aí chama a gente. E a gente faz um projeto incrível para vocês e vamos ajudar as igrejas a serem mais saudáveis, para que vidas sejam edificadas, para que famílias sejam restauradas, né? Que é o grande propósito aí nosso. Lucas, muito obrigado, cara, pelo nosso papo. Eu preciso confessar que sou um fã do seu trabalho, assim, a forma como você consegue transitar mesmo, né, nessa importância organizacional, sem perder a essência que é a Bíblia, sem perder a essência do que é ser igreja de verdade. Pra gente terminar, deixa aí seus contatos pra galera que quer te seguir, que quer conhecer um pouco mais sobre você, sua consultoria, onde eles te acham? Vamos lá. Legal, gente, um grande abraço para você que está participando. Não desista do seu chamado, acredite que o teu potencial é muito maior do que você imagina que é. É muito maior. Você trabalha na comunicação, você que é pastor, líder de igreja, é muito maior. E você pode me seguir, me encontrar nas redes sociais, @lucasbezalel. LinkedIn, conecta lá comigo, Instagram, @lucasbezalel, facebook.com/lucasbezalel-oficial. Você também pode me encontrar no YouTube. A gente está reativando o meu canal do YouTube aí, vamos voltar com muita novidade. É só procurar lá, youtube.com/c/lucasbezalel, você já me encontra. Também no Medium, se você quiser ler meus artigos, alguns textos que eu escrevi lá, medium.com/@lucasbezalel, você encontra os meus textos lá no Medium. E, bom, eu acho que é isso, gente. Lucas, muito obrigado pela contribuição. Sem dúvida, abriu nossas mentes para muita coisa que a gente precisa observar na nossa igreja. E eu quero te convidar a continuar com a gente. Você que está assistindo o nosso primeiro vídeo, durante toda a semana a gente vai ter outros convidados
E vai ser um prazer poder compartilhar e trocar ideias com vocês na primeira semana Red Criativos. Um abraço e até amanhã.